Naquela noite, a única coisa que ele queria era chegar em casa antes que a chuva atravessasse de vez o tecido fino do uniforme emprestado. O bolso guardava apenas 2 notas amarrotadas, dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus e um café barato caso a fome apertasse. O vento cortava as esquinas como se tivesse raiva de quem andava a pé, mas ele continuava, cabeça baixa, sapatos encharcados, repetindo mentalmente o mesmo pedido de todos os dias, que a mãe estivesse lúcida o bastante para lembrar o nome dele quando ele abrisse a porta. Não havia luxo, não havia escolha, não havia plano B. Havia só o caminho cansado até o ponto, o silêncio da cidade fingindo que não via o homem negro de passos arrastados, e a pequena esperança de que, por um dia, nada pior acontecesse. A marquise do ponto de ônibus não servia de abrigo para ninguém. A água descia em cascatas pelos cantos, respingando no rosto de quem insistia em esperar ali. Ele apertou os $2 no punho, sentindo o papel úmido começar a ceder, como se o próprio dinheiro soubesse que não era suficiente para quase nada. À sua volta, ternos alinhados e guarda-chuvas caros se afastavam um passo quando ele chegava perto, como se a pobreza fosse contagiosa e a pele dele um aviso de perigo. Ainda assim, ele se manteve calmo, observando cada rosto cansado, cada olhar desviado, até notar uma mulher bem vestida sentada sozinha no banco de metal, chorando como se o mundo tivesse desabado só sobre ela. Naquele instante, antes mesmo de ouvir a primeira palavra de desprezo, ele tomou uma decisão silenciosa. Se tivesse de escolher entre guardar aqueles $2 ou usá-los para aliviar a dor de alguém, mesmo que por alguns minutos, ele sabia exatamente o que faria. Ela o viu se aproximar e por um segundo o choro pareceu cessar. Não por conforto, mas por nojo. Os olhos avermelhados de lágrimas se estreitaram quando perceberam o uniforme simples, a pele escura, os sapatos encharcados. De repente, a dor dela encontrou um alvo fácil. "Chega mais perto e eu chamo a polícia", disparou, cuspindo cada palavra como se ele fosse uma ameaça e não apenas um homem cansado segurando 2 notas morrendo na mão. O golpe não foi só a frase, foi o olhar. Aquele tipo de desprezo antigo, treinado, que diz que alguns corpos não deveriam ocupar o mesmo espaço que certos casacos de marca. Ele poderia ter virado as costas ali, guardado o pouco dinheiro, levado junto o orgulho ferido. Mas algo naquela mulher tremendo sozinha, naquele rímel escorrendo em rios pretos, fez com que a pergunta voltasse à cabeça. Se fosse a minha mãe aqui, quem eu gostaria que parasse para ajudar? E foi por isso que ele estendeu a mão, não para pedir, mas para oferecer. Quando ele abriu a mão, não havia ameaça, só 2 notas molhadas estendidas na direção dela como um guarda-chuva improvisado contra um mundo que desmoronava. A mulher arregalou os olhos, confusa por um instante, antes de segurar o dinheiro com dedos que ainda tremiam mais pelo orgulho ferido do que pelo frio. Atrás deles, um casal apressou o passo e desviou o olhar, fingindo não ouvir a troca de palavras, fingindo não ver o gesto que acabava de acontecer ali, entre o homem negro encharcado e a dama de casaco caro. O motorista do ônibus, ao chegar, mal notou quem subia chorando, com a passagem paga por mãos que ele nunca veria. Para ele, era só mais um rosto borrado pela chuva. Ninguém registrou o momento, nenhuma câmera virou naquela direção, mas naquele ponto esquecido da cidade, uma dívida invisível tinha acabado de nascer, e um dia seria cobrada com juros que ninguém imaginava. O ônibus levou a mulher embora, e com ela os $2 que agora valiam mais do que qualquer joia que carregasse escondida na bolsa. Ele ficou ali, sob a chuva, vendo as luzes vermelhas sumirem na esquina, antes de enfiar as mãos vazias nos bolsos e seguir o caminho de sempre, na direção oposta à do conforto. Naquela noite, porém, a cidade parecia observá-lo de um jeito diferente. Cada vitrine refletia o homem encharcado que tinha acabado de dar tudo o que tinha,
Não porque sobrava, mas porque não suportava ver alguém afundando sozinha. Enquanto caminhava, o narrador poderia revelar detalhes que o vídeo ainda não mostrou. O nome dele, o turno dobrado no trabalho, a mãe esperando em casa, a conta de luz atrasada. Como se de repente a câmera da história se afastasse da mulher chorando e passasse a seguir o desconhecido que todo mundo esqueceu assim que o ônibus partiu. É nesse momento que o público entende. O verdadeiro protagonista nunca foi quem recebeu os $2, mas quem os entregou sem imaginar o que isso custaria, nem o que isso um dia seria capaz de comprar. Na manhã seguinte, o despertador não perguntou quanto ele tinha no bolso, nem quanto havia sobrado de dignidade depois da noite anterior. Apenas gritou às 5h15, como sempre, exigindo que o corpo cansado levantasse. A pia engoliu a água fria enquanto ele lavava o rosto, tentando acordar uma mente que já começava o dia fazendo contas. Aluguel atrasado, remédio da mãe, vale transporte do mês, a ligação da irmã que dependia de créditos que ele ainda não tinha comprado. Os $2 que faltavam agora apareciam em cada linha imaginária da planilha invisível que ele carregava na cabeça. Mas em vez de arrependimento, o que pesava era outra coisa. A sensação de que tinha feito a única escolha que ainda o deixava dormir à noite. No trabalho, o chefe não quis saber de detalhes. Queria o chão brilhando, os banheiros sem marcas, as mesas dos executivos limpas antes das 8 horas. Nenhum deles imaginava que, enquanto caminhava com o balde e o rodo, ele carregava junto a prova silenciosa de como o sistema funciona. Quem menos tem é sempre o primeiro a pagar, e quase nunca é com dinheiro. Na maior parte do tempo, ele era apenas um vulto que passava cedo demais pelos corredores, antes que os saltos altos e os sapatos de couro ocupassem o espaço com perfume caro e conversas sobre lucros. Bom dia era a resposta que quase nunca vinha. No máximo, um aceno distraído, um copo esquecido na mesa, um papel amassado jogado no chão, como se o lixo fosse parte natural do uniforme dele. Naquele dia, porém, alguma coisa mudou quando encontrou uma nota de valor alto caída perto da cadeira de um executivo importante. Por alguns segundos, o silêncio do escritório pareceu segurar o ar, como se esperasse para ver o que o homem invisível faria. Ele caminhou até a recepção, entregou o dinheiro sem fazer discurso, sem pedir recibo, apenas dizendo o nome de quem havia deixado cair. O segurança mais antigo ergueu as sobrancelhas, impressionado. O recepcionista digitou algo no computador, anotando o ocorrido. Foi um gesto pequeno, quase banal, mas foi a primeira vez que o prédio inteiro teve que admitir, mesmo que em voz baixa, que o faxineiro tinha algo que nem todos ali possuíam, uma honestidade que não cabia no crachá. Naquele mesmo dia, em outro ponto da cidade, a mulher do casaco caro abriu a carteira para pagar um café e ficou alguns segundos parada, encarando as notas amassadas que não combinavam com o cartão preto brilhando ao lado. Eram os mesmos $2 que ela tinha arrancado da mão dele sem dizer obrigada, ainda ligeiramente marcados pela chuva da noite anterior. Lembrança incômoda de um rosto que ela tinha tentado esquecer assim que o ônibus arrancou. O garçom perguntou se ela estava bem e ela respondeu com impaciência, mais irritada com a própria consciência do que com o atraso do pedido. Cada vez que dobrava os bilhetes para guardá-los, a cena voltava inteira. O homem encharcado, a oferta silenciosa, o insulto cuspido sem pensar. Ela não sabia explicar por que não conseguia simplesmente gastar aquele dinheiro, como fazia com todo o resto. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo tinha a sensação de que devia algo a alguém que o mundo inteiro fingia que não existia.
O que começou com $2 e um insulto parecia, à primeira vista, apenas mais um dia perdido na conta longa das humilhações que ele já tinha engolido em silêncio. Mas a cidade tem um jeito estranho de conectar histórias que fingem não se conhecer, e semanas depois, o nome dele apareceu onde menos esperava. Numa notificação oficial, fria e impessoal, acusando-o de algo grande demais para caber na vida apertada que levava. De repente, aquele mesmo homem que mal conseguia pagar o ônibus passou a ser tratado como ameaça a empresas poderosas, como se carregasse segredos capazes de derrubar gente importante. Enquanto ele tentava entender de onde vinha tanta suspeita, reuniões discretas aconteciam em salas envidraçadas, advogados cochichavam sobre exemplo e contenção de danos, e alguém, em algum lugar, decidiu que seria mais fácil culpar o faxineiro do que admitir a sujeira que havia embaixo dos tapetes de mármore. O processo ainda era só um amontoado de papéis, mas já começava a juntar nuvens escuras sobre cabeças que nunca tinham visto a chuva de perto. O defensor público que pegaram para o caso dele parecia jovem demais para o peso daquele processo, com olheiras profundas e uma pasta tão gasta quanto as esperanças de quem se sentava do outro lado da mesa. Durante o dia, vivia afogado em pilhas de autos, audiências corridas e prazos impossíveis. À noite, porém, era quando realmente lia as histórias por trás dos nomes impressos em letras frias. O arquivo do homem negro acusado de um crime corporativo não combinava com o uniforme de faxineiro, nem com o histórico limpo, nem com a renda que mal pagava o aluguel. Algo ali cheirava a armação, a bode expiatório escolhido a dedo, mas o sistema não pagava hora extra para quem queria enxergar além da primeira página. Ainda assim, a luz fraca de um abajur esquecido no fim do corredor. Aquele advogado começou a sublinhar detalhes, fazer anotações à margem, montar sozinho. A pergunta que ninguém nos andares de cima queria ouvir: se ele é só o faxineiro, por que tanta gente importante está tão interessada em vê-lo condenado? No dia da primeira audiência, o banco reservado ao público parecia pequeno demais para tanta história apertada lado a lado. De um lado, ele, de uniforme simples emprestado pelo sindicato, mãos unidas como se ainda segurassem um rodo invisível. Do outro, a mãe de olhos cansados e memória falhando, confundindo o eco do martelo do juiz com o barulho da velha porta de casa. Entre eles, um espaço vazio que tinha o tamanho exato da irmã ausente, impedida de comparecer porque também cumpria uma sentença que nunca mereceu. Os advogados dos poderosos ocupavam as primeiras fileiras, com pastas de couro e relógios caros, como se aquele tribunal fosse apenas mais uma sala de reunião com paredes diferentes. Já a família dele teve que se espremer no fundo, perto da porta, onde o ar é mais frio e a esperança costuma entrar de fininho, sempre em silêncio. Ninguém ali sabia, ainda, que era justamente naquele banco desajustado, no lugar onde o sistema costuma empurrar quem considera menos importante, que o preço real da justiça começaria a ser calculado. A certa altura do processo, o roteiro da vida fez algo que nenhum dos presentes esperava. Quem sempre esteve acostumado a apontar o dedo passou a precisar desesperadamente de alguém que falasse a seu favor. Um dos homens poderosos envolvidos nas acusações, acostumado a circular de carro blindado e elevador privativo, percebeu que, se o caso desandasse, ele seria o próximo nome a estampar as manchetes. E pela primeira vez olhou ao redor procurando alguém que pudesse jurar que ele não sabia de nada. Foi então que seu olhar cruzou, ainda que por um instante, com o do faxineiro que limpava as salas antes de qualquer reunião começar, o mesmo homem que por anos ouvira conversas sussurradas e piadas de corredor sem ser notado. Ali, naquele segundo em que os papéis pareciam invertidos, ficou claro que o jogo estava mudando.
Quem sempre tratou gente invisível como se não valesse nada, agora dependia justamente de quem o sistema nunca se preocupou em ouvir. E para o protagonista, a pergunta, deixada em aberto e perfeita para segurar o público até o próximo bloco do vídeo, era simples e brutal. Quando a justiça finalmente olha na direção certa, quem você escolhe ser? Testemunha de mentira ou voz da verdade? A revelação não veio em um grande discurso, nem em um documento secreto, mas num detalhe tão pequeno que quase passou despercebido. Em meio a recibos, extratos e comprovantes que faziam parte do processo, o advogado encontrou o registro de uma transação ridícula para o padrão de quem movimentava milhões. $2 lançados numa máquina de café dentro do próprio prédio da justiça, pagos em dinheiro vivo, na mesma noite em que a mulher do casaco caro entrou ali às pressas pedindo ajuda, urgente. Ninguém daria importância a isso, não fosse a descrição rabiscada à mão no verso de um papel esquecido. Moedas trocadas por notas amassadas. Para a maioria, aquilo era só bagunça de contador. Para o protagonista, porém, era como ver a própria história carimbada em tinta oficial, a prova de que aqueles $2 tinham viajado com ela da chuva até o coração do sistema, que agora tentava esmagá-lo. Esse pequeno troco, ignorado por todos, era a chave para conectar a humilhação do ponto de ônibus à tempestade judicial que se formava. Se até o dinheiro lembra de onde veio, quanto tempo falta para as pessoas também lembrarem? O dia em que o caso finalmente ganhou manchete não foi quando os poderosos foram citados, mas quando a foto dele, de cabeça baixa e algemado, apareceu na tela da TV como suspeito principal. Para quem assistia do sofá, era apenas mais um rosto entre tantos, mais um homem negro enquadrado sob luz fria, mais um nome difícil de lembrar depois do intervalo comercial. Mas, dentro do tribunal, algo diferente pairava no ar. Nas galerias, outros trabalhadores anônimos, seguranças, copeiras, motoristas, faxineiros de outros prédios, começaram a surgir, atraídos pela sensação estranha de que, pela primeira vez, alguém como eles estava sentado no centro da história, e não apenas limpando o cenário depois que tudo acabava. O promotor falava de ameaça interna, quebra de confiança e perigo para a economia, enquanto cada olho cansado no fundo do salão reconhecia naquelas palavras o velho truque de sempre: culpar quem ganha menos por crimes cometidos por quem tem demais. Aquele julgamento não era só sobre ele, era sobre todos os que passam a vida ouvindo que são substituíveis. E sem perceber, o sistema começava a ser observado por um público que nunca tinha sido convidado a assistir. Quando ela entrou no tribunal naquele dia, muitos viram apenas uma magistrada experiente, habituada a erguer a caneta como se fosse um martelo invisível capaz de decidir destinos com um risco de assinatura. O que ninguém via era o peso escondido no bolso interno do blazer. Um pequeno porta-retratos de madeira, daqueles que se compra em lojas comuns, com 2 notas de $1 cuidadosamente esticadas atrás do vidro. Eram os mesmos $2 que ela recebeu encharcados na noite da chuva, agora secos, mas carregando a culpa de 6 meses de silêncio. Enquanto ouvia o promotor recitar as acusações contra o homem negro algemado à sua frente, a memória insistia em voltar àquela cena no ponto de ônibus. As palavras cruéis que ela jogou, a bondade inesperada que recebeu em troca. Cada vez que olhava para ele, via a si mesma na versão que mais odiava. A mulher que teve tudo e escolheu ser pequena. E pela primeira vez em muitos anos, a juíza percebeu que talvez não fosse apenas ela ali para julgar. Talvez tivesse chegado a hora de ser julgada pelos $2 que decidiu guardar em vez de esquecer. Muito antes de qualquer documento oficial chegar à mesa, um outro tipo de contrato já tinha sido firmado.
daqueles que não levam carimbo, mas deixam marcas profundas. Numa reunião fechada meses antes do julgamento, homens de terno escuro e linguagem polida haviam combinado que, se algum dia o esquema viesse à tona, seria preciso encontrar alguém substituível para colocar no lugar certo da culpa. Não houve ameaça explícita, nem frases ditas em voz alta. Bastaram olhares cúmplices, meia dúzia de expressões como resolver internamente e proteger a imagem da instituição para selar o acordo. O nome dele surgiu numa dessas conversas como quem puxa um item de estoque. O funcionário que circula por todos os andares, não tem advogado caro, não janta com acionistas, não aparece em fotos de inauguração. Na prática, o contrato silencioso dizia o seguinte: os milhões continuam intocados, as reputações preservadas, e se algo der errado, o faxineiro paga a conta. O que ninguém previu é que, nesse cálculo frio, tinham esquecido de somar o valor de $2 molhados e da consciência de uma juíza cansada de obedecer. Em casa, longe das luzes duras do tribunal, a mãe dele continuava vivendo entre lembranças embaralhadas, acreditando que o filho ainda trabalhava na ambulância, salvando vidas pelas madrugadas da cidade. Para ela, o uniforme simples pendurado atrás da porta era apenas mais uma fase, um bico temporário até o hospital chamar de novo, como repetia para as vizinhas sempre que a viam sozinha na janela. Nenhuma daquelas mulheres sabia que o filho que ela tanto elogiava estava sendo usado como escudo para crimes que nunca cometeu. E ela, com a memória falhando, também não conseguia juntar todas as peças para entender por que ele chegava cada vez mais tarde, cada vez mais cansado, cada vez mais calado. Em uma das noites antes da audiência decisiva, ela segurou a mão dele e disse que tinha orgulho do herói de farda branca, que salvava gente estranha, e mesmo assim voltava para cuidar da própria mãe. Ele engoliu a verdade como quem engole remédio amargo. Não contou sobre as acusações, nem sobre o risco de ser preso. Preferiu deixar que, na cabeça dela, ele continuasse sendo o homem que corre para resgatar desconhecidos, sem saber que, desta vez, quem precisaria ser resgatado era ele mesmo. Na véspera do julgamento decisivo, ele encarou o próprio reflexo no vidro rachado da janela e teve a estranha sensação de estar vestindo duas fardas ao mesmo tempo. Por fora, o mesmo uniforme simples, a camisa passada com cuidado, o sapato limpo, o quanto o salário permitia. Por dentro, ainda carregava a lembrança da antiga roupa de paramédico, das sirenes cortando a madrugada, dos agradecimentos apressados de quem voltava a respirar por causa de suas mãos. Agora, porém, o mundo parecia ter esquecido essa versão dele e preferia acreditar no retrato conveniente pintado pela acusação. O funcionário suspeito, o possível ladrão de informações, o problema a ser eliminado antes que manchasse a reputação de gente importante. Enquanto separava os poucos documentos que o advogado pedira, sentiu o peso simbólico de cada escolha que tinha feito até ali. Inclusive a de entregar aqueles $2 naquela noite de chuva. A farda de hoje o empurrava para o banco dos réus. A de ontem lembrava que ele sempre esteve do lado de quem tenta salvar. E era entre essas duas versões que ele teria que decidir qual voz deixaria falar mais alto quando chegasse a hora de contar a própria história diante de todo mundo. Quando o advogado colocou o pendrive sobre a mesa da defesa, parecia apenas mais um pedaço de plástico perdido entre tantos papéis. Mas, do outro lado do corredor, gente muito rica respirou fundo como quem sente o cheiro de queimado antes de ver o fogo. Dentro daquele pequeno arquivo digital estavam planilhas, e-mails e registros que ligavam diretamente os donos dos ternos caros ao esquema que usava funcionários como ele como cortina de fumaça. Cada linha de números representava contas infladas, contratos fraudulentos,
serviços nunca prestados e, principalmente, a prova de que alguém bem acima dele tinha ganhado muito dinheiro enquanto o chamavam de ladrão. O valor daquele pendrive não se media em dólares, mas em medo. O medo de reputações desmoronarem, de empresas caírem em desgraça, de sobrenomes tradicionais aparecerem lado a lado com a palavra corrupção no noticiário da noite. Para o protagonista, aquele arquivo era mais do que evidência. Era a materialização de algo que sempre soube, mas nunca conseguiu provar, que a sujeira que ele limpava no chão todos os dias era bem menor do que a que se acumulava nas mesas onde nunca o deixaram sentar. O momento não teve fogos de artifício, nem trilha sonora épica, só um silêncio pesado antes da frase que mudou tudo. Depois de ouvir a juíza admitir em voz alta que o sistema havia usado um homem inocente como escudo, depois de ver o pendrive ser aceito como prova e os advogados dos poderosos perderem, um a um, seus argumentos polidos, o tribunal inteiro prendeu a respiração. Quando a decisão saiu, limpando o nome dele e abrindo caminho para que os verdadeiros responsáveis fossem investigados, o protagonista não comemorou com gritos. Apenas levou a mão ao bolso, onde agora carregava o mesmo porta-retratos que antes pertencia à juíza, com os $2 protegidos atrás do vidro. A câmera do vídeo pode acompanhar esse gesto pequeno, quase íntimo, enquanto o narrador explica que naquele dia a justiça não devolveu apenas a liberdade de um homem negro, devolveu o troco de uma dívida moral que começou embaixo de chuva, num ponto de ônibus onde ninguém estava olhando. E, ao encerrar, Abin Pazis. História deixa claro o preço real dessa justiça. Não foram só processos e provas, mas a coragem de quem decidiu que a bondade de $2 valia mais do que o silêncio de milhões. Se essa história tocou você, não deixa ela morrer aqui. Se inscreve no canal agora, porque ainda tem muita verdade que o mundo tenta esconder e a gente vai contar. Deixa o like para o YouTube entender que essas vozes importam. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais mexeu com você. E se você já viveu alguma injustiça parecida, e principalmente compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a justiça pode até demorar, mas quando chega, devolve o troco com juros. Quando você compartilha, você não espalha só um vídeo, espalha coragem.